Você sabia que a doença parasitária que mais mata no mundo é causada por um protozoário? Essa doença, ela causa 1 milhão de mortes por ano e só na África ela causa a morte de 3 crianças a cada 1 segundo. Ficou curioso para descobrir que doença é essa? Então assiste a aula até o final que você vai descobrir qual que é. Sejam bem-vindos à nossa, acho que quarta aula de Biologia B... Não, quinta aula. Quinta. A gente hoje vai conversar sobre as doenças causadas por protozoário. E ó, fica de olho porque isso é um assunto que cai muito no Enem, beleza? Então, antes da gente entrar em todas as doenças propriamente ditas, a gente precisa conversar sobre alguns termos que eu vou trazer ao longo da aula e que eu preciso que vocês entendam sobre o que eu tô falando. Primeiro, a gente precisa deixar claro que agente etiológico é diferente de vetor. Quando eu falo de agente etiológico, é quem causa aquela doença. É o protozoário que causa aquela doença. Quando eu falo de vetor, é quem leva essa doença, quem transmite essa doença ao hospedeiro. Por exemplo, o mosquito na dengue, ele é o vetor, entenderam? Outra coisa é o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Existem algumas doenças que eles têm esses dois tipos de hospedeiro. O hospedeiro intermediário é quando o protozoário ele não termina o ciclo dele. Ele é intermediário. Quando tem um hospedeiro definitivo é quando o protozoário consegue completar todo o ciclo da doença, beleza? E quando a gente falar de profilaxia, a gente está falando de métodos de prevenção para que não ocorra aquela doença, aquela parasitose. A primeira doença que a gente vai conversar é a amebíase ou desinteria amebiana. Essa doença ela é causada, ela tem como agente etiológico o protozoário Entamoeba histolytica. Aí você me pergunta, ai Brenda, eu preciso saber o nome? Sim, você precisa saber o nome. É bem importante porque geralmente se for uma questão de verdadeiro ou falso, ela vai te trazer vários agentes etiológicos. Então é importante que você saiba quem é o agente específico de cada doença. Então aqui a Entamoeba histolytica. Como é feito a contaminação dessa doença? Primeiro, essa doença ela tem um ciclo monoxeno. O que isso significa? Significa que ela vai ter apenas um hospedeiro, que no caso é o ser humano. Não vai ter, por exemplo, do cachorro que passa pro humano, do pássaro que passa pro humano, do rato que passa pro cachorro. Não, é apenas um hospedeiro, que no caso da entamoeba é a agente. Como que acontece a contaminação? A contaminação ela é feita quando a gente ingere cistos da doença. O que é cistos? Cistos é uma característica que os protozoários têm, que quando eles estão em um ambiente que não é muito favorável, eles falam, esse ambiente não tá legal, esse ambiente não tem nutriente, eu vou morrer. Eles se insistam, eles fazem igual um tatu-bola, sabe quando o tatu-bola vira uma bolinha? Então, eles se insistam, criam uma camada de proteção em volta deles e ficam encistados. Eles podem durar meses encistados até que eles achem um ambiente bom para sobreviver e desinsistam e voltam à sua forma ativa. Então, a contaminação da amebíase é quando a gente ingere esses cistos, que podem estar ou em alimentos contaminados, mas principalmente a contaminação é fecal-oral, ou seja, quando temos contatos com as fezes contaminadas por esses cistos. O sintoma, ele é basicamente uma diarreia, uma dor de barriguinha ali, sanguinolenta. Então, é uma irritação, causa uma irritação no intestino, onde as fezes virão com sangue. Consequentemente, o local de ação do protozoário é no intestino. Então, geralmente, todas essas doenças causadas por protozoário, os protozoários vão apresentar várias morfologias durante o ciclo da doença. Como assim? Em alguns momentos eles vão ser de um jeito, podem ser infectantes para o humano, outros momentos eles vão ter outra característica que vai ser infectante para outro animal. Então, eles têm uma capacidade muito grande de se mutar, de fazer mudanças na morfologia. Aqui, para a amebíase, ele vai aparecer de duas formas. Vai aparecer como cistos, que é a forma de resistência do protozoário, e vai aparecer como trofozoito, que é a forma contaminante para nós humanos. Como ocorre essa doença? Qual que é o ciclo dela? Então vamos lá, basicamente começa assim.
tive contato com uma água contaminada, com um alimento contaminado, com fezes contaminadas e ingeri esses cistos. O cisto vai passar por todo o meu sistema digestório, vai chegar lá no meu intestino, passando do estômago, passando para o intestino delgado. Ali, ele vai se tornar a forma ativa do protozoário. Qual que é a forma ativa? O trofozoito. Ele vai se transformar em trofozoito. Perceba que ele é muito resistente, porque ele resiste o suco gástrico, né? Ele resiste aos ácidos que a gente tem lá no estômago. Aí, depois que ele tá em forma ativa de trofozoito, ele vai passar lá pro intestino grosso, que é onde ele realmente vai agir. Lá ele vai se aderir à mucosa do intestino grosso e vai começar a se alimentar das bactérias que tem ali, mas principalmente do bolo fecal, ele também vai se alimentar, mas principalmente dos nossos tecidos ali do intestino. Por isso que as fezes vêm com sangue, porque ele causa uma destruição em tecidos. Então, todas as fezes daquele indivíduo terão cistos da amebíase, beleza? E se ela não for tratada, essa doença ela pode dar vários problemas, várias úlceras sérias e podem até migrar para outros órgãos, onde causarão um desastre total. Qual a profilaxia, Brenda? Como que a gente vai se prevenir dessa doença? Primeiro, higiene básica, ou seja, lavar bem a mão depois que foi no banheiro, lavar a mão antes de comer, lavar a mão depois de trocar a fralda do bebê. Segundo, lavar bem os alimentos e ferver a água se for necessário. Mas principalmente, se aparecer no Enem, no vestibular, a principal profilaxia que vocês vão pôr é saneamento básico. Por quê? Pensa comigo, se o principal método de contaminação é fecal oral, a gente precisa que a população tenha um saneamento básico, que as fezes sejam destinadas para o local correto, que as pessoas tenham condições boas, condições legais de não se contaminar. Então, as fezes elas não podem ir para o rio, que ali do outro lado as pessoas usam o rio. Não, as fezes elas têm que ser destinadas a um local correto. Então, a principal profilaxia é o saneamento básico. No Enem, é muito importante vocês entenderem esse ciclo. Agente etiológico, vetor quando tiver, quem é o hospedeiro, se é hospedeiro intermediário definitivo, como ocorre o ciclo da doença e qual a profilaxia. Essas coisas são as que vocês têm que saber para todas as doenças que eu falar aqui. A segunda doença é a giardíase, muito conhecida também, aposto que em algum momento você já ouviu falar dela. Quem vai ser o agente etiológico? A Giardia lambda, ou Giardia sp. SP é a abreviação da espécie. Tudo bem? O ciclo dessa doença ela é heteroxeno, ou seja, ela contamina mais de um hospedeiro. Não é lá como na amebíase que só contaminava o humano. Aqui ela pode contaminar humano, pode contaminar roedores, enfim, pode contaminar mais de um hospedeiro. O protozoário que causa essa doença, no caso a Giardia lambda, ela é um protozoário flagelado. Lembra? Pertence aos flagelatas. Enquanto lá na amebíase era um dos risópodas, aqui é um flagelado. A contaminação também vai ser feita como a amebíase, são bem parecidas as duas. Ela também vai ser feita pela ingestão dos cistos contaminados. O local de ação do protozoário também vai ser o intestino, porém aqui ela não vai destruir tecidos como a amebíase destruía. Então, os sintomas vão ser apenas algumas cólicas intestinais, aquela velha só diarreia mesmo. Então, não tem sangue nas fezes. Olha que curioso esse parasita. Ele parece ter dois olhinhos mesmo, parece que tem uma carinha. Mas esses dois olhinhos dele, na verdade, são os dois núcleos da célula. Lembrando que todos esses protozoários que a gente está falando que causam doenças, eles são unicelulares, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem neles a função, a morfologia no cisto também, que é a forma protegida, mas aqui percebam que o cisto dele, ele é mais oval do que o cisto da amebíase. E ele também tem a sua forma ativa infectante para o humano, que é o trofozoito.
O ciclo, na verdade, não vai ter muito segredo, é bem parecido, quase que igual ao da amebíase. Então, o indivíduo ingere os cistos, o cisto vai lá para o intestino delgado, no intestino delgado vai sofrer divisão binária, lembram aquela em que a célula se divide em dois? E ali ela vai se aderir, né, no intestino grosso, passando para o intestino grosso, ele se adere à mucosa do intestino e fica ali se alimentando das bactérias, do bolo fecal, enfim, das coisas que passam por ali. As fezes também terão cistos e assim a doença se reinicia o ciclo. Bem parecido, na verdade, quase que igual. Profilaxia. O método de contaminação é o mesmo da amebíase. Então, as profilaxias são iguais. Manter os cuidados de higiene básica, lavar bem os alimentos, ferver a água se for necessário, e o saneamento básico, construção de fossas, construções de redes de esgoto, e tratar as pessoas doentes. Isso é muito importante, que as pessoas doentes sejam tratadas para que não continuem eliminando esses cistos por aí, mundo afora. Tudo bem, como eu falei, os cistos eles são muito resistentes, eles podem viver meses fora, encistados ali no ambiente. Terceira doença extremamente importante, a doença de Chagas. Pega a musiquinha. Doença de Chagas ataca o coração. Então, onde que vai ser o local que esse protozoário vai atingir? O local preferido dele é o nosso coração. Então vamos lá, quem é o agente etiológico? É o Trypanosoma cruzi, um protozoário também flagelado. Quem é o vetor? Primeira doença onde aparece um vetor. É um percevejo chamado de barbeiro, popularmente conhecido como barbeiro. Então vai ter um vetor aqui, não vai ser só o protozoário que vai passar pra gente. Por que esse percevejo tem o nome de barbeiro? Porque ele age de noite, então ele tem hábitos noturnos e ele sente a presença do CO2. A gente exala CO2, então quando a gente está dormindo e exalando o nosso ar, o barbeiro vai sentir esse CO2 liberado e geralmente vai picar numa região do rosto. Por isso que ele é chamado de barbeiro. Então ele é um inseto hematófago, ele se alimenta de sangue. A transmissão, como acontece? Então, basicamente, o barbeiro ele vai te picar e onde ele pica, ele costuma fazer as fezes dele perto. Então, ele picou, fez as fezes ali perto, você coça, você causa uma lesão na sua pele, que é por onde o tripanossoma vai entrar. Outros métodos de contaminação que são mais recentes é pelo açaí e pela cana-de-açúcar. Calma lá, não precisa parar de comer açaí. Como que acontece? O açaí, quando ele é vendido, geralmente ele vem em cestos, num cesto cheio de açaí. E alguns barbeiros vivem dentro desses cestos. Então, se não for um local confiável, um local em que tenha certificação, às vezes não tem a higiene, não lava certo esses açaís e põe tudo para triturar, tritura o barbeiro junto e o protozoário ali também. Por isso que é muito importante a gente sempre consumir açaí em locais seguros, em locais que tenham certificações. A cana-de-açúcar acontece o seguinte, a cana-de-açúcar é um talo. Então, às vezes, o barbeiro pode estar lá dentro do talo, porque ele é oco dentro lá, né? Então, o barbeiro pode morar lá dentro. Então, às vezes, quem produz a cana-de-açúcar não vê, não tem a higiene correta do talo e tritura tudo ali dentro e a gente toma barbeiro triturado, consequentemente, com o protozoário ali junto. Quais são os sintomas dessa doença? Principalmente edema, inchaço no local da picada e a principal característica é a cardiomegalia. Claro que num estágio já aumentado, a cardiomegalia ela é um aumento do coração, coração, megalia grande. Então, ele cresce o coração. Mas isso são em estágios mais avançados da doença. Importante também é que, como eu falei que o Trypanosoma cruzi, ele gosta do coração, mas ele não atinge só o coração. Ele gosta de todos os tecidos musculares, em especial o do coração. Mas ele pode parasitar outras partes do tecido muscular. Mas também não é porque assim,
essa doença ela não tem cura, né? Você trata os sintomas, não tem como curar. Existem pessoas que vivem com o protozoário a vida inteira sem ter problemas. Então tem lá um tripassominha no coração e não tem nada. O problema, a gente vai ver mais pra frente, é quando ele se reproduz demais. Mas a gente vai descobrir lá na frente. A doença de Chagas ela é um pouquinho mais complicada. Então veja só, prestem atenção. O protozoário ele vai apresentar 3 morfologias. Então não é mais igual lá a amebíase e a giardia, onde você só tinha o cisto e o trofozoito. Não, aqui a gente vai ter 3 morfologias. A primeira dele é o tripomastigota, que é quando o protozoário ele apresenta uma forma de um C ou de um S. Essa é a forma contaminante para nós, humanos. Então, quando ele está com essa forma, ele parasita, ele contamina a gente. O segundo é o amastigota, que é depois que ele entra na célula. A gente vai ver no ciclo mais lá na frente, mas basicamente o protozoário entra na célula, se divide e estoura essa célula. Quando ele está dentro da célula, ele vai estar na forma de amastigota. Tudo bem? Depois, ele tem também uma morfologia que é chamada de epimastigota. Esse estágio da morfologia dele, ele não é prejudicial para nós, mas essa morfologia parasita os insetos, então é a forma infectante dos insetos. Revisando, tripomastigota, forma parasitar, como é que é a palavra? Contaminante. A minha colinha tá ali do lado, por isso que às vezes eu dou uma olhadinha aqui. Enfim, tripomastigota, forma contaminante do humano. A mastigota, forma que ele apresenta dentro da célula. E epimastigota, forma contaminante dos insetos. Como é o ciclo? Então aqui a gente vai falar de 2 ciclos. O ciclo que acontece nos humanos e o ciclo que acontece lá nos insetos. Primeiro nos humanos. Então o barbeiro foi lá, me picou e fez as fezes. Eu cocei, fiz uma lesão na pele. Quando a gente coça, a gente faz uma lesão na pele, por onde ele pode entrar. Porque percebam, as doenças, por exemplo, se eu tiver um cisto aqui de algum protozoário, ele não vai me infectar, porque não tem como ele entrar pela minha camada de proteção, que é a epiderme. Eles entram, geralmente não, eles têm que entrar por alguma mucosa, seja boca, seja nariz, seja olho. Então, o perigo é você encostar e levar a boca, e levar aos olhos. Então, se ele só fizesse o cocôzinho aqui e largasse, e a gente lavasse o rosto de manhã, não ia ter perigo. O problema é que a gente geralmente coça. Quando a gente coça, faz a lesão, ele entra. Ok, o Trypanosoma cruzi entrou em mim em forma de tripomastigota, a forma contaminante para mim. O tripomastigota tá lá, vai nadar, ele tem um flagelo, ele é um flagelado, vai nadar na minha corrente sanguínea até algum órgão interno, vai atingir, por exemplo, o baço. Lá no baço, ele vai entrar em uma célula, vai contaminar uma célula, e dentro da célula, ele vai virar amastigota. Então, ele vai começar a se reproduzir assexuadamente por divisão binária. Então, divide outra mastigota, divide outra mastigota, divide várias mastigotas. Vai chegar um momento em que a membrana celular não vai aguentar, é muita divisão, e ela vai estourar. Quando ela estourou, os protozoários se transformam em tripomastigota de novo. E vão nadando, parasitando outros órgãos internos. E é aí que tá o perigo. Percebam que como ele vai rompendo as células, isso vai causando um comprometimento nos órgãos internos, porque as células elas vão morrendo, a gente vai ter poucas células, o que vai dar problemas nos órgãos internos. Então, quando a gente fala do mosquito, lá dentro do mosquito, ele vai estar no formato de epimastigota. Aí, nas fezes do mosquito, ele vai estar em tripomastigota, por isso que ele contamina a gente, entenderam? Então, o protozoário é muito esperto. Então, dentro do morcego, dentro do mosquito, epimastigota, nas fezes, tripomastigota. Beleza? Profilaxia da doença de Chagas. A primeira, e a que geralmente cai, é melhoria nas condições de moradia da população. Por quê? Sabe aquelas casas de barro, conhecidas como casas de pau a pique? Elas geralmente têm uns buraquinhos, umas frestinhas na casa que o barbeiro adora. Porque é um lugar úmido, um lugar escuro, enfim, perfeito para ele. De noite ele sai
e vai lá chupar o sangue do humaninho. Então, a melhoria na condição de moradia da população é uma das principais profilaxias. Então, dar condições, melhorar a moradia das casas da população, fazer casas de alvenaria e melhorar a condição de moradia, é isso. A segunda profilaxia também é a higiene correta dos alimentos. Então, a higiene correta do açaí, a higiene correta da cana-de-açúcar. Evitar entulhos ao redor da casa também é um método de prevenção, porque todo lugar que for úmido, quentinho, escurinho ali, é massa pro barbeiro. A outra doença também extremamente importante é a leishmaniose. A leishmaniose, o agente etiológico dela, vão ser vários protozoários do gênero Leishmania. Então, é um gênero que engloba vários protozoários e alguns desses protozoários vão causar os tipos de leishmaniose. Ou seja, o que eu disse? Os tipos. Então, tem mais de um que a gente vai descobrir daqui a pouco. Quem é o vetor dessa doença? É o mosquito palha. Vocês sabendo que o nome popular dele é mosquito palha ou chupim, já tá bom de saber. Então, nós temos os dois tipos. A leishmaniose cutânea ou tegumentar e a leishmaniose visceral. A leishmaniose cutânea ou visceral, ela é a forma mais comum da doença e não tão grave. Ela vai afetar alguns tecidos e vai causar nódulos e manchas na pele. O agente etiológico dessa doença é o Leishmania brasiliensis. Repete comigo, Leishmania brasiliensis. O que ele causa? Sintomas, ferida na pele e nódulos vermelhos, nódulos é tipo uma bolinha que aparece. A leishmaniose visceral, ela é um pouquinho mais complicada, porque ela vai atingir os órgãos internos, vai atingir o baço e pode até atingir a medula óssea, então ela é muito perigosa. E a leishmaniose visceral, o hospedeiro mais que o mosquito mais pega ali em ambiente urbano são os cães. E é extremamente perigoso para os cães, porque podem causar deformações nas unhas, podem causar desnutrição, enfim, vai ser bem complicado para o cachorro. Então, vamos lá ver o ciclo dessa doença. Antes de falar do ciclo, vamos falar de uma coisa sobre a transmissão. A transmissão ela é feita pelo mosquito palha contaminado. Ou seja, nem todo mosquito é contaminado, os mosquitos não são os vilões da história. Às vezes as pessoas falam, que saco, esse mosquito tem que matar tudo. Mas vejam que o mosquito ele não é o vilão, porque ele também é acometido pela doença. Existem mosquitos palhas saudáveis, eles podem adquirir no momento em que eles estão se alimentando do sangue de uma pessoa contaminada. Percebam que na natureza a gente tem animais que a gente chama de animais que são reservatórios naturais. Então, eles têm as doenças dentro de si que não fazem mal para eles. A doença fica inerte ali dentro do organismo deles. Então, tem alguns ruminantes que têm esse tipo de doença. O morcego é o principal personagem quando a gente fala de reservatórios naturais. Eu até deixei lá no Classroom para vocês um material sobre morcegos reservatórios naturais, tá bom? Dê uma conferida lá depois. Enfim, outra coisa importante também é que é sempre o mosquito palha fêmea que vai trazer essa doença pra gente, porque ela é a única que é hematófaga. O macho, ele não se alimenta de sangue, a fêmea sim. Por isso que quem traz a doença é o mosquito palha fêmea. O mosquito palha também pode aparecer como flebotomínio, tá bom? Então, se eu falar em algum momento essa nomenclatura, estou falando do mosquito palha, tudo bem? Então, vamos lá. O ciclo também vai ter algumas morfologias, mas agora que a gente já conhece a doença de Chagas, vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos lá. A fêmea do flebotomínio foi lá e se alimentou do nosso sangue. Neste momento, ela injetou na gente formas de promastigotas metacíclicas. Essas promastigotas metacíclicas são a forma contaminante do protozoário em nós. Tudo bem? Essa promastigota vai entrar lá na nossa corrente sanguínea e vai infectar ou as células do tecido ou as células viscerais, depende de qual tipo que é.
Lembra? Se for visceral, vai lá infectar nossas vísceras. Se for cutânea ou tegumentar, vai infectar o tecido da pele. Então, ela foi lá e contaminou algum desses dois locais. Elas vão atacar principalmente os macrófagos. Os macrófagos são um tipo de célula nossa que englobam coisas diferentes. Então, imaginem que eles estão lá e aparece um carinha que não é do nosso organismo. Por exemplo, esse protozoário. Tá lá e o macrófago vai falar, tá errado, vou proteger o corpo. O que ele faz? Ele engloba essa estrutura. Como se ele comesse, a gente chama de fagocitar. Ele fagocita essa estrutura diferente do nosso corpo, na intenção de eliminar esse protozoário, essa coisa estranha do nosso corpo. Neste momento, ele se infecta com esse protozoário. O protozoário lá dentro vai se transformar em amastigota e vai começar a se reproduzir assexuadamente por divisão binária. Vai acontecer a mesma coisa, vai se reproduzir várias amastigotas, vai romper a célula. No momento em que ele rompe a célula, ele libera esse monte de protozoário no ambiente, novamente em promastigotas metacíclicas. Essas promastigotas vão ser englobadas por outros, vão ser fagocitadas por outros macrófagos e assim o ciclo continua. Então, revisando, porque essa é complicadinha, vamos lá. Injetou a fêmea do flebotomínio, injetou em nós o promastigota metacíclico. Promastigota metacíclico vai atacar ou as vísceras ou a nossa pele pelos macrófagos. Então, os macrófagos englobam ele começa a se dividir dentro do macrófago, explode esse macrófago, vai procurar novos macrófagos e explode todos esses macrófagos. Lembrando que quando ele tá lá dentro da célula, ele vira a mastigota. Beleza? Vamos seguir. Então, como que funciona lá na fêmea do mosquito palha? Então, o mosquito palha saudável vem para se alimentar do sangue de um humano contaminado. Quando essa fêmea se alimenta do sangue, ela se alimenta junto de formas do protozoário amastigotas, tudo bem? Aquela forma que tá lá dentro das células do humano. É essa que o mosquito vai tomar. Esse amastigota é a forma contaminante para o mosquito. Enquanto a forma contaminante para o humano é a promastigota metacíclica, para o mosquito é a amastigota. Tudo bem? Então, vem essa forma infectante para o mosquito, esse protozoário migra para o sistema digestório do animal, lá ele sofre divisão e se transforma em promastigota. Esse promastigota metacíclico se vai lá pro sistema bucal no animal, que é por onde ele injeta a boquinha lá para comer a gente, para se alimentar do nosso sangue. Então, se transformou em promastigota metacíclico, vai para o sistema bucal. Lá no aparelho bucal, quando ele foi picar a outra pessoa, injeta a promastigota. E assim se inicia o ciclo. Profilaxia. A profilaxia, quando a gente fala de mosquito, é geralmente igual. Então, é quase a mesma lógica da dengue. Quais são as profilaxias? Usar repelente, usar aquelas telas protetoras, evitar locais de mata muito fechada, evitar acúmulo d'água para as larvas desse mosquito. Acho que é isso. Acho que só isso mesmo. Então, limpar o seu terreno, evitar essa contaminação, essa água parada, usar repelente, telas e evitar locais com mata muito fechada onde esse mosquito habita. Próxima doença, a toxoplasmose, conhecida injustamente como a doença do gato. A gente vai entender por que injustamente. O agente etiológico é um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Esse protozoário é um protozoário lá da família dos esporozoários. Lembra do apicomplexa? São aqueles que não têm método de locomoção. Tudo bem? A contaminação, ela é feita por ingestão dos cistos também. Esses cistos estão geralmente na carne mal passada, em carne mal passada não contaminado,
em alimentos contaminados, às vezes em alface, tomate, que a gente não lava muito bem, fica esses cistos lá, na terra e nas fezes do gato contaminado, tudo bem? Sintomas, 90% dos casos, eles são assintomáticos, ou seja, não apresenta sinais da doença. Se o seu sistema imunológico estiver forte, a doença vai se manifestar de forma mais leve, como se fosse quase um resfriado, dor no corpo, febre. Agora, se o seu sistema imunológico estiver fraco, a doença pode atingir vários órgãos, desde o fígado, músculo, coração, enfim, generalizado. Importante também, essa doença, ela é bem preocupante para as grávidas. Às vezes as grávidas pensam, ai meu Deus, tô grávida, preciso me desfazer do meu gato. Não precisa se desfazer do seu gato. Mas é porque se a grávida, ela adquire o toxoplasma, ela pode passar para o bebê. E aí a gente vai chamar de toxoplasmose congênita, tudo bem? Então sempre que tiver lá toxoplasmose congênita, a gente está falando de uma doença do toxoplasma gonji que foi passado de mãe para filho, de mãe para feto, né? E agora, o que o gato tem a ver com essa história toda? O gato, ele é o único hospedeiro definitivo da doença. O que isso significa? Que no gato é o único animal em que o protozoário vai concluir o seu ciclo. Então, quando o animal está na fase aguda da doença, que geralmente dura 2 semanas, ele fica liberando nas suas fezes os cistos, que é o cisto do toxoplasma. Então, ele libera lá no seu cocô e fica lá no ambiente. Então, você não vai adquirir esse toxoplasma, a não ser que você coma seu cocô do gato. Então, não coma o cocô do seu gato que você não terá toxoplasma. Então, é só você não ter o contato com o cocô do animal que ele não vai te passar a doença. Então, você pegar um animal, um gato contaminado no colo, não te passa doença. É apenas pelas fezes. Tudo bem? Então, é só manter a higiene básica que você não precisa se desfazer do seu gato em maneira nenhuma. Então, vamos lá. Como que funciona o ciclo dessa doença? Também é importante, antes da gente falar de ciclo, a gente saber que os gatos, eles podem ser reinfectados. Então, se eles comem, por exemplo, um passarinho que estava com esse protozoário, ou a gente dá uma carne mal passada para o gato que tem esses oocistos, ele pode ser recontaminado, tudo bem? Então, vamos lá para o ciclo agora. Então, o gato, ou a gente entra em contato com algum desses oocistos no ambiente. Entramos em contato, levamos a mucosa. Esse oocisto entra e vai se romper lá no intestino, igual todos os outros que a gente tinha visto. Rompeu no intestino, ele vai se apresentar na forma de esporozoito, tudo bem? Então, entrou o cisto, virou no intestino esporozoito, tudo bem? Esse esporozoito vai parasitar as células, assim como a gente já tinha visto. Quando ele entra nas células da pele, ele vai ser um trofozoito. Ele se transforma no trofozoito. Ele vai se reproduzir ali dentro também e vai se reproduzir de forma assexuada e vai romper a célula. Na hora que ele rompe, vai liberar vários taquizoítos no ambiente, fazendo com que o ciclo se inicie, eles vão parasitar novas células. Se, por um acaso, por exemplo, eu estou contaminada, estão lá os taquizoítos se reproduzindo. Se o meu sistema imune começa a perceber isso e começa a atacar este parasita, esse parasita pode ter uma sacada para não morrer. Qual que é a sacada dele? Na reprodução assexuada dele, ele pode se transformar, em vez de se transformar em taquizoíto, ele se transforma em bradizoíto. É uma outra forma do protozoário. Esse bradizoíto, ele é mais discreto ao sistema imune. O sistema imune não percebe ele tão bem quanto o taquizoíto.
Porém, a reprodução do bradizoito é mais lenta do que a do taxoito. Método de profilaxia dessa doença. Primeiro, a clichê de sempre, manter a higiene básica. Então, sempre lavar as mãos muito bem antes de se alimentar, depois de mexer na terra, depois de fazer a limpeza da caixa de areia do gato. Enfim, sempre lavar bem os alimentos, principalmente alface, tomate. Então, fazer bem a limpeza deles, porque se tiver algum oocisto ali, já é liberado, ele vaza do alimento. Que mais? Evitar carnes cruas ou mal passadas, aquele churrasquinho com a carne sangrando. É bom evitar, porque pode ter oocistos ali na carne se esse animal for contaminado. Outra coisa, sempre limpar diariamente a caixa de areia do gato, se você tiver um gato. E sempre evitando o contato com as fezes, então usar algum material de proteção para fazer essa limpeza. Para as grávidas, lá na toxoplasmose congênita, é extremamente importante manter o pré-natal. Ou seja, se eu não me engano, são 3 exames de toxoplasma que a grávida faz durante a gravidez. Porque se der positivo para a doença, existe um tratamento para não dar sequelas no bebê. Então, manter esse pré-natal é extremamente importante. E por último, não coma o cocô do seu gato. Você não precisa se desfazer do seu gato se você ficar grávida ou se você tiver medo. Você pode vacinar o animal e sempre manter a higiene básica. Os gatos não têm culpa, coitados. E finalmente chegamos à nossa última doença, que é aquela que eu falei no começo do vídeo, a doença que mais mata no mundo anualmente. Essa doença ela é conhecida como malária, ou em alguns lugares podem aparecer como paludismo, mas geralmente nas provas aparece como malária. Quem é o agente etiológico? São protozoários do gênero Plasmodium. Conversei bastante sobre os Plasmodium com vocês na aula passada. Eles são do gênero Ladopicomplexo, aqueles que não têm método de locomoção também. Quem é o vetor? São os mosquitos do gênero Anopheles, ou ainda, o nome popular, o mosquito prego. O sintoma mais característico dessa doença são os ataques paroxísticos. O que isso significa? São ataques que vão e vêm em termos determinados. Existem vários tipos de protozoários, né? Como eu falei, um gênero. Alguns causam esses ataques de 38 em 38 horas, outros de 48 horas. Então, é sempre ataques de tempos em tempos. Esses ataques podem ser calafrios, febre e sudorese, geralmente. Então, tô aqui de boa, me dá um ataque de frio, de sudorese, eu sou muito, me dá febre, passa. Daqui 36 horas, me dá o mesmo ataque de novo. Então, esse é um sintoma característico da malária. Então, vamos ao ciclo da doença. Para variar, é um pouquinho mais difícil esse ciclo. Então, vamos lá, com calma. Se vocês não entenderem, eu vou deixar um material escrito lá no Classroom. E caso mesmo assim vocês não entendam, me escrevam que a gente acha outros métodos de explicar para vocês e ficar claro. Mas é bem importante que vocês entendam o ciclo dessas doenças. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar do ciclo no humano. Então, o mosquito prego tá lá, o Anopheles tá lá, me picou. Quando ele me pica, ele injeta em mim os esporozoitos, que são as formas infectantes para o humano, tudo bem? Tem a forma infectante para o humano, a forma infectante para o mosquito. Então, neste caso, o esporozoito é infectante para nós. Então, o esporozoito, ele vai atacar primeiro o fígado. Ele tem uma sequência de ataques. Então, ele vai primeiro lá para o fígado. Quando ele ataca o fígado, ele entra lá nas células, rompe aquele mesmo esquema, e quando ele sai do fígado, ele não é mais esporozoito, agora ele é merozoito, tudo bem? Então, agora saiu de esporozoito, virou merozoito. Esses merozoitos, eles vão atacar agora as hemácias. O que são as hemácias? São as nossas células do sangue, por isso que essa doença, ela é muito grave, porque ela ataca as células sanguíneas, tudo bem? Então, vai atacar a hemácia. Quando ele for atacar a hemácia, ele tem duas opções.
Ou ele continua o ciclo, ataque hemácia, estoura, merozoíto, ataque hemácia, estoura. Ou ele se transforma em gametófito. O gametófito, ele é a forma contaminante para o mosquito. Então, vejam só como o protozoário é esperto. Então, ele tá lá atacando, ele pode ou continuar atacando as células sanguíneas ou vira gametófito. Tudo bem? Revisando. Entrou esporozoito, fez reprodução assexuada, extremamente importante, guardem isso. Fez reprodução assexuada enquanto ataca o fígado, virou merozoito. Sai do fígado, ataca hemácia, continua atacando hemácia ou vira gametófito. Beleza? Parênteses aqui, lembra que eu falei dos ataques que tinham, os ataques intermitentes que tinham dessa doença? Esses ataques, ele acontece quando o merozoito destrói a hemácia. Então, olha como é importante a hemácia. Quando ele destrói a hemácia, a pessoa tem esse ataque. Por isso que ele é sempre cíclico, esses ataques. Eles são contadinhos, porque quando tá ocorrendo essa destruição da hemácia. Então, entrou lá o protozoário, fica se reproduzindo, estourou, ataque. Beleza, passou. Entrou na outra, blá, blá, estourou, ataque, passou. Entenderam? É mais ou menos essa lógica. No mosquito, o que acontece? Como que acontece? Então, está lá um mosquito anófilis saudável, vem picar alguém que tenha malária. Quando ele pica, ele ingere o sangue com gametócitos. Lembra que o gametócitos é a forma infectante para o mosquito. Ingeriu esse gametócito, o protozoário dentro do mosquito vai fazer reprodução sexuada. Olha só, enquanto no humano fazer reprodução assexuada, aqui no mosquito é sexuada, com troca de gametas. Beleza? Fez reprodução sexuada, gerou um zigoto. Esse zigoto a gente vai chamar de oocisto. Esse oocisto vai se transformar em esporozoito. Este esporozoito vai para o aparelho bucal do animal, que é onde, quando ele for picar uma pessoa saudável, vai lançar para o ser humano, porque o esporozoito é a forma contaminante para o ser humano. Tudo bem? Entenderam até aqui? Perfeito. Anotem essa parte importante. No humano é reprodução assexuada e no mosquito é reprodução sexuada. Para o humano, a forma contaminante é esporozoito e para o mosquito, a forma contaminante é o gametócito. Show de bola? Profilaxia da malária. Mesma coisa de todos os outros que tem mosquito como vetor. Então, usar o repelente, usar telas, evitar contato com locais de mata muito fechada, evitar água parada para que não continue essa reprodução do mosquito perto da gente. Enfim, aquela velha profilaxia que a gente já conhece. Curiosidade histórica do dia. Alexandre o Grande, aquele grande imperador, e Romero podem provavelmente ter morrido de malária. Olha só. Então é isso, meus queridos, chegamos ao final da nossa aula sobre as doenças dos protozoários. É uma aula complicadinha, tem muito nome, como todas as outras, mas vou deixar o material escrito lá para vocês, passar alguns exercícios, mas é extremamente importante que vocês não fiquem com dúvida nessas doenças, nos ciclos agente etiológico, profilaxia, vetor e enfim. É isso e até aula que vem. Beijos, beijos e abraços virtuais.